sou a Mari Coelho, sou educadora, especialista em didática e eu estou aqui a convite da Eduz para te ensinar como você vai transformar o seu conhecimento em um curso, onde nós vamos juntos sair do ponto A, que é hoje, o jeito que você está, com o conhecimento que você tem, até o ponto B, que é todo esse conhecimento transformado, metodizado em um curso online. Um método nada mais é do que o caminho para uma meta. Então, para você conseguir metodizar algo, você precisa ter uma meta. Pensa que o seu método é você nomear quem você é e o conhecimento que você tem para que alguém consiga encontrar. Eu vou te apresentar alguns exemplos de métodos que provavelmente você já viu no seu dia a dia, mas talvez você não sabia que isso era uma metodologia, tá? A Coca-Cola, ela é uma marca muito famosa, mas na verdade ela entrega o produto principal dela é o quê? O refrigerante. Aquele refrigerante, aquele item, né, especial. Só que na verdade eles usam uma estratégia para vender isso que não é sobre o refrigerante, mas sim sobre a transformação que as pessoas vão ter, o que eles imaginem que elas tenham quando elas estiverem degustando esse refrigerante. Outro exemplo a respeito de métodos é a psicologia das cores. A cor azul, ela é uma cor que acalma, a cor vermelha é uma cor que acelera. Por exemplo, a marca McDonald's, ela utiliza a cor vermelha para quê? Para que as pessoas elas entendam que é um fast food, é uma comida para eles consumirem de uma maneira rápida, não é um lugar para as pessoas ficarem lá conversando. Então, a cor ela também tem uma mensagem por trás. Você não cria conteúdo, você não cria curso, você documenta. Por isso, eu vou te mostrar o que você pode ensinar, tá? Para isso, eu preciso te explicar uma coisa. A primeira coisa, você só pode ensinar algo de um tema que você já conquistou, que você já atingiu. Por quê? Você só pode levar uma pessoa a atingir um resultado que você já tem. Mas Mari, tem várias pessoas na internet que não fazem isso. Tá, mas aqui no curso eu vou te explicar o que eu, Mariana, acredito que é correto fazer. Então, por isso, eu acredito que a gente só pode direcionar alguém a chegar em um destino, em um resultado que nós já tivemos. Então, pode ser algo simples, como, sei lá, como acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Você pode ensinar a pessoa a fazer um bolo, você pode ensinar a pessoa como contratar uma babá, você pode ensinar alguém como ter uma gravidez tranquila. Se você foi uma pessoa que passou por isso e teve uma gravidez tranquila, entende? As coisas que você pode ensinar, elas não precisam necessariamente ser coisas complexas. Elas podem ser simples. E é aí que mora o segredo. Por quê? O seu talento, o seu potencial, a sua habilidade, ela é muito fácil para você. Tem até uma frase que eu escrevi para me proteger que é assim: não é porque é fácil que não tem valor. Então entenda que você precisa olhar para você, entender o que você realmente é bom. E não necessariamente a profissão que você vai seguir, que isso não vai fazer diferença, tá bom? Oi, o nicho do meu negócio é muito específico. Ainda tem lugar para mim? Claro que sim, eu faço consultorias diariamente com vários produtores de vários nichos e quanto mais nichado é melhor, porque é uma dor que ainda ninguém resolveu. Então você consegue sim ter muitas oportunidades. Vem aí, cadastra na Eduz e vem fazer uma consultoria comigo. E agora eu quero te convidar para fazer um exercício bem simples. Pensando na sua trajetória, na sua vida, na sua história, em tudo que você sabe e conquistou, eu quero que você escreva 5 coisas que você sabe que você pode ensinar para alguém. Como crescer no digital, como fazer uma maquiagem, como salvar o seu relacionamento, como contratar funcionários, como gerenciar um negócio, como, sei lá, fazer um frango acebolado. Não importa se o que você vai ensinar é algo que pareça simples ou complexo. O que importa é que existem muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento que você tem. A gente vai pensar será que o mercado está saturado para isso? O mercado de marketing digital está saturado? Claro que não. Hoje em dia o mercado é muito adaptável e tem espaço para todo mundo. Então basta ter um propósito que você pode criar o seu conteúdo e lucrar bastante com a internet. Eu, Mariana, não acredito que existe mercado saturado. Você pode ensinar o que você quiser, mesmo que outras pessoas estejam ensinando. Por quê? Porque o seu como, que é a maneira que você vai ensinar, ela é única. Ela é apenas do seu jeito, porque é a sua forma de fazer as coisas. As pessoas precisam entender no que elas são boas, porque tudo aquilo que você é muito bom,
tudo aquilo que você consegue externar a sua essência, você consegue ser excelente nisso. Tem uma frase que eu escrevi que é assim: excelência é excesso de essência. Porque toda vez que você excede quem você é, o seu dom natural, o seu talento, a sua história, a sua vivência, você executa aquilo com excelência. Porque naquilo que você é bom ou naquilo que você é boa, é muito fácil para você. E se é muito fácil para você, é claro que o resultado vai ser o quê? Grandioso, excelente, encantador. O seu crescimento, ele vem pela experiência que você tem. Então, quanto mais você estiver ensinando, quanto mais você estiver fluindo naquilo que é natural para você, o seu resultado vai ser melhor. Então, para de ficar se comparando com outras pessoas. Você é uma pessoa incrível. Não quer ser a cópia de alguém que já existe, alguém que já deu certo. Seja você mesmo e para de se preocupar se o mercado está saturado ou não. Porque se você fizer a sua parte, se você fizer bem feito, você fizer direito, não tem como dar errado. E eu vou te mostrar qual que é o passo a passo para você extrair o seu conhecimento de você mesmo. A primeira coisa que você precisa é definir o que você vai ensinar. Eu pedi para você escolher 5 coisas que você pode ensinar. Eu quero que você escolha uma dessas coisas apenas para colocar em prática o que eu vou te ensinar nessa aula. Você pega uma dessas coisas, você vai escolher ela, legal? E aí o que você precisa fazer? O primeiro passo é escolher o que você vai ensinar, que é isso que eu acabei de te pedir. Qual que é o segundo passo? Você precisa executar isso. Então imagine que eu vou formar alguém do meu time a atender as pessoas quando procuram os nossos serviços. Então isso é o que eu quero ensinar. O segundo passo é eu executar isso. Então eu vou atender alguém que procura os nossos serviços. É o segundo passo. E por que eu vou fazer isso? Por causa do terceiro passo. Depois que eu executo, eu preciso anotar o que eu fiz. Porque nós fazemos as coisas de uma maneira inconsciente, de uma maneira natural. Então, às vezes eu não percebo que quando alguém procura o meu serviço, eu pergunto às vezes primeiro o nome, às vezes eu pergunto qual que é a dor dela, às vezes eu pergunto o que ela busca, às vezes eu pergunto o sonho dela, às vezes eu pergunto se alguém indicou. Tem várias coisas que eu posso fazer nesse processo que eu faço de uma maneira ali aleatória. Mas quando eu paro para olhar e anoto o que eu faço, eu posso identificar que existe um padrão nas coisas. Eu quero que você pegue o que você vai ensinar, execute isso e anote os passos, tá bom? Você vai anotar, tá? E depois que você anotar, você vai validar isso. Como que você valida isso? Se porventura o que você escolheu é ensinar alguém a atender melhor, como o exemplo que eu dei, você precisa validar observando essa pessoa realizando essa atividade, para ver se não faltou nada, se faltou, se você ensinou todos os passos, você esqueceu de algum. E por último, você vai fazer o quê? Você vai dar o ok. Vai ver se tem que ajustar, se não tem que ajustar. Se tem que ajustar, você ajusta. Se não tem, você simplesmente fala que está correto. E você tem ali os passos que você tirou extraindo o seu conhecimento de você mesmo. Como construir as aulas do módulo do seu curso. Então, a primeira coisa que você precisa é definir o seu objetivo. O que você está querendo metodizar? Qual que é o tema do seu curso? Qual transformação você vai passar, tá? Segundo passo, com o objetivo definido, eu preciso que você coloque em tópicos o que a pessoa precisa saber para fazer um podcast. Nesse exemplo que eu vou dar, eu vou explicar o que eu fiz no dia. Por quê? Porque no dia eu estava preocupada em entender a estrutura de um podcast que já existe. Então, eu vou te falar os tópicos que eu anotei no dia. E eu vou até pegar o meu celular para ler, porque eu não lembro. Foi uma coisa que eu fiz já há algum tempo. E eu vou ler para você, porque eu estou pegando e dando um exemplo real, tá bom? Mas você precisa pegar o segundo passo e dividir o objetivo do seu curso em tópicos. Mari, quantos? Eu gosto de 5, mas pode ser que dê mais. Nesse exemplo que eu vou te dar, vai dar mais do que 5, mas não tem problema. Eu só estou te mostrando algo na prática que eu já fiz há algum tempo para você entender como é simples, tá bom? Vou ler aqui. A primeira parte do podcast que ele faz é a apresentação. É o momento que ele mostra para o público a pessoa que ele vai conversar. A segunda parte é quando ele se coloca em função de aluno. Por que ele faz isso? Quando uma pessoa que é uma autoridade, ela convida outra pessoa para falar, o público nem sempre quer ouvir aquela pessoa. Mas quando ele se coloca numa posição de aluno, ele passa a autoridade dele para alguém. Então isso faz
inconscientemente as pessoas quererem ouvir aquela outra pessoa. Mari, ele faz isso de forma consciente? Gente, eu não sei. Eu tô falando uma observação que eu tive de algo que já existe, tá? Tudo que eu estou falando aqui é o ponto de vista da Mari. Não é nada que alguém me falou, tá? Então, por favor, não confundam. É o que eu, como profissional, especialista na área, entendo como construção, tá bom? Terceiro passo. É a parte do quê? É a parte que o profissional, ele vai contar história. Então eu chamei isso de história. É onde ele começa a falar, fala um pouquinho, eles têm uma troca ali. Essa é a terceira parte do podcast. A quarta parte normalmente são questionamentos. São momentos que as pessoas fazem perguntas pontuais para corte, para tirar corte. Normalmente essa parte ela pode acontecer dentro da outra, mas eu separei aqui como se fosse um quarto momento ali do podcast, tá? Depois a gente tem uma parte onde o entrevistador ele vai contar alguma história ali, contando deles, a ligação que eles tiveram, que seria uma parte que eu chamei de conexão. Depois, o que acontece? O Joel, no caso, ele mostra os aprendizados que ele teve, os maiores aprendizados ali. Isso é muito legal porque é um momento que, às vezes, numa entrevista, tá com a energia meio baixa, sabe? A pessoa já tá ali falando um tempo, eles já perderam. Mas aí, quando ele, como entrevistador, ele mostra tudo que ele já aprendeu, ele eleva a energia do local e a outra pessoa fica empolgada e começa a querer falar mais. E aquilo faz a conversa fluir muito bem. E aí, por último, né, nesses pontos de aprendizado, o entrevistador, ele elogia o convidado e agradece. E aí, para fechar, ele pede para o convidado falar uma frase de outdoor que ele gostaria que todo mundo colocasse. Então, esses foram alguns pontos que eu coloquei, que a pessoa que eu observei que é feito em todos os podcasts desse caso específico do Joel. Por que eu tô dando esse exemplo? Para você ver como é simples. É simples você ensinar o seu conhecimento. Você não precisa ter nada muito complexo, tá? Quando eu falo que você tem que explicar todos os pontos, é que você tem que explicar realmente todos os pontos. Porque a pessoa que está te assistindo, às vezes ela não sabe nada. E aí você vai pulando, partindo da premissa que ela tem algum conhecimento já, e você vai fazer ela não conseguir atingir o resultado que você quer. Porque você não explicou aquele ponto básico que você acha que é fácil demais. Então, coloque todos os pontos e os exemplos, eles vão vir para reforçar esses pontos que você colocou. Eu vou falar para você o que não pode faltar no seu curso, o que pode faltar no seu curso, e se você precisa ou não colocar convidados, tá? Você precisa ter nele, de conteúdo, todas as informações que a pessoa precisa para executar aquilo. Então imagine que você vai ensinar alguém como ganhar R$1.000 no Instagram. Você tem que explicar certinho todos os passos até a pessoa conseguir fazer aquilo. Tem que ter todos os passos. Como que você valida isso? Fazendo. Lembra que eu falei que você precisa ensinar para alguém? Pede para alguém executar os passos e ver se essa pessoa vai chegar nesse resultado. Se essa pessoa não chegou, você vai precisar colocar o ponto que está faltando. O resultado do seu aluno também é o seu. Então, se você está entregando as coisas pela metade, o resultado do seu aluno vai ser o quê? Incompleto. E nisso, a transformação que você oferece vai ser falsa. E aí, não tem como você ser autoridade em algo que você não fornece o resultado que você promete. O que pode faltar no seu curso e também se você deve ou não chamar um convidado. Então, se às vezes você vai ensinar alguma coisa que você tem uma pessoa que complemente aquilo, é interessante esse convidado vir. Porém, se o conteúdo dele não fizer parte daquilo que você está se comprometendo a ensinar, o convidado tem que vir como bônus. Porém, se o conteúdo dele for essencial para a transformação que você vai passar, o convidado tem que estar dentro do seu cronograma. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Elas chamam um convidado que tem um conteúdo essencial para a transformação que ela quer passar e ela coloca o convidado como bônus. Não. O que vai definir se aquilo é bônus ou não é se o conteúdo dele é essencial para a transformação. Independente se ele está sendo ministrado por você ou por outra pessoa, tá? Outra coisa, o que pode faltar no seu curso? É muito comum também as pessoas querendo fazer um curso muito grande, com muito conteúdo. Elas acabam confundindo a cabeça das pessoas. Por isso, a importância de você definir o seu objetivo e os passos para chegar até esse objetivo. Tudo que não fizer parte disso, tira. Coloca em outro curso, cria outro produto. Para de querer colocar Brasil dentro de São Paulo.
Então, pode faltar o seu curso procrastinação, pode faltar coisa que não precisa, pode faltar excesso de opinião, ponto de vista, assuntos polêmicos, entende? Coloca mesmo ali o conteúdo essencial que a pessoa precisa de maneira objetiva e prática, para que a pessoa consiga assistir e executar o que você está se comprometendo, tá bom? Nesse módulo eu vou te ensinar como você vai gravar as aulas do seu curso, tá? O que precisa ter na sua aula? Que eu falo que precisa ter introdução, desenvolvimento, prática e fechamento. O que é introdução? Em toda aula você vai introduzir para a pessoa o que você vai falar naquela aula, o que você vai explicar de uma maneira bem sucinta. Oi pessoal, tudo bom? Nessa aula você vai aprender isso, isso e isso. O segundo ponto é o desenvolvimento, é onde você vai aprofundar um pouco no assunto, você vai explicar e aprofundar mesmo naquilo que você está ensinando. O terceiro ponto é a prática, onde você pode convidar a pessoa a agir, você pode dar exemplos, você pode, enfim, simular N situações para isso. E o último ponto é o fechamento, onde você pega aquela caixinha que você abriu e você faz um check. Nessa aula você aprendeu isso, isso, isso e isso. Por quê? As pessoas, elas recebem muitos conteúdos diariamente, constantemente. Cada vez que você abre uma caixinha e você fecha uma caixinha, você está mostrando, provando para ela que ela acabou de receber um conteúdo e como ela pode utilizar esse conteúdo. Outra coisa muito importante que eu não falei. Sempre coloque embasamento no que você vai ensinar. Como assim, Mari? É embasamento científico? Não, não é isso. Embasamento no sentido assim, de você trazer a pessoa para o nível que você está ensinando. Pensa que quando você vai ensinar algo para alguém, você faz a pessoa enxergar o que você está enxergando. Sabe quando você vai mostrar o caminho para alguém e a pessoa fala, peraí, eu não entendi, deixa eu ir pro seu lado? É isso que você tem que fazer, você tem que trazer a pessoa para o seu lado. Então, imagina que você vai falar sobre, no meu caso, eu não falei aqui o que é como fazer um método para criar um curso, porque eu preciso que você entenda a minha visão sobre método para eu poder depois conduzir você no restante. Então, coloque introdução realmente de alguns termos se for necessário. Não se preocupe em explicar demais, se preocupe em explicar por muito tempo. Qual que deve ser o tamanho da sua aula, quão objetivo você deve ser e a importância de exemplos, tá bom? Eu acredito que quando a gente fala de um curso online, as aulas elas precisam ser curtas. A paciência que alguém tem em parar e ficar assistindo outra pessoa online é muito menor do que se você estivesse fazendo uma mentoria ao vivo ou se você estivesse num curso presencial. Então tenha esse zelo e esse cuidado com o seu aluno. Crie aulas pequenas, com conteúdos diretos e objetivos. E como que você faz isso? Usa exemplo. Os exemplos são as maneiras mais simples e práticas para você conseguir ensinar um conteúdo para alguém. O exemplo, você consegue ensinar vários conteúdos com o mesmo exemplo. Se você criar algo rápido, de maneira objetiva, e você dá exemplo e explica como que esse exemplo se aplica dentro daquele contexto que você acabou de ensinar, você consegue uma aula prática e com muito resultado.